Aqui a pergunta é como se livrar do sofrimento. Veja, estamos trabalhando com você isso aqui no canal. Na verdade, estamos dando início a uma playlist. Teremos diversos vídeos aqui aprofundando esse assunto com você. Provavelmente nesse momento você está assistindo esse vídeo, já temos aqui já vários vídeos aqui nessa playlist. Aqui nós estamos olhando juntos com você essa questão de como se livrar. Porque essa que é a pergunta, como se livrar do sofrimento? Nós não nos perguntamos se é possível de fato isso. E, no entanto, temos essa interrogação interna. Ou, às vezes, declaramos isso verbalmente também, como estamos fazendo aqui. Afinal, como se livrar? Me refiro a esse sofrimento psíquico, a esse sofrimento humano. Como ter uma direta compreensão do que isso representa para a vida de cada um de nós. É bem verdade que existe hoje, dentro do mundo, em nossa cultura, um encarecimento muito grande para a importância do indivíduo. No entanto, vamos com cuidado nos aproximar disso aqui. Aqui estamos propondo a você, lhe mostrando que sim, é possível termos uma vida livre do sofrimento. Mas precisamos investigar essa questão do indivíduo. Essa importância do indivíduo que nós temos dado, que temos valorizado, que temos encarecido. A importância da individualidade. Isso me parece que é algo que nós não temos compreendido. O que é que nós chamamos de indivíduo? Olhe para si mesmo e você verá claramente o que vamos colocar aqui. Os seus pensamentos são pensamentos da cultura, da sociedade, do mundo, dos seus professores, educadores, dos seus pais, dos seus amigos, desse seu mundo de convívio. Os pensamentos que você tem estão atrelados a esse conjunto de pessoas com quem você se relaciona. Dentro dessa cultura. Nós somos psicologicamente o resultado daquilo que aprendemos com outros e que repetimos. Nós temos modelado as pessoas. Podemos não ter plena ciência do que estamos fazendo. E, no entanto, estamos fazendo exatamente assim. Nós modelamos, ou seja, copiamos, repetimos tudo que vemos, que apreciamos. Então, a nível consciente ou inconsciente, ou seja, a nível claro para nós mesmos, dentro de uma percepção mais clara, ou dentro de uma percepção não tão clara a nível inconsciente, estamos fazendo o que outros fazem, dizendo o que outros dizem, sentindo o que outros sentem. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo isso. Então, aonde está a verdade da pessoa? Aquilo que nós chamamos de pessoa, acompanhe isso aqui. Aquilo que nós chamamos de pessoa é o coletivo. É uma colcha de retalhos. Assim, nós estamos representando na vida um papel. Esse papel é o papel da pessoa,
Mas a pessoa é a cópia de tudo que ela ouviu, viu, sentiu, percebeu. Ela é a cópia do que ela vê, do que ela escuta, do que ela percebe, do que ela sente. Ela sente nesse instante e repete nesse momento. A pessoa é isso. Nossas experiências estão assentadas nesse momento com base no passado. No passado de 10 anos atrás, 20 anos atrás, ou de 10 minutos atrás, ou de 10 segundos atrás. Assim, quando falamos de indivíduos, de consciência individual, nós temos que ter uma aproximação aqui muito clara sobre isso. A verdade sobre isso é que não existe tal coisa como consciência individual. Essa consciência em nós é a consciência da humanidade. É a consciência humana, é a consciência de todos. A única particularidade presente ou singularidade em nós são as impressões digitais. E o DNA, e todas essas características desse mecanismo. Mas repare, mesmo aqui, o que nós temos vem dos nossos pais. É singular, aparentemente, nesse mecanismo, nesse corpo e mente aqui, que tem um nome e tem uma forma muito única, mas não tão única assim, porque o seu nariz é o nariz do seu avô. As células do nosso corpo funcionam como funcionam nossos pais. Temos tendências e inclinações genéticas que são memórias dos que chegaram aqui antes de nós, dos nossos antepassados. Então não existe nada como esta assim chamada consciência individual. Nós temos a crença na individualidade. É isso que estamos investigando aqui com você. Isso é uma crença. Com base nessa crença de alguém presente, que é um indivíduo, que tem uma consciência individual, nós estamos vivendo nessa condição, que é uma condição ilusória, que precisa ser investigada. Aqui estamos dizendo para você que há uma singularidade, sim, mas ela não faz parte desse sonho de mundo, desse sonho de existência, que é o sonho do eu, do mim, da pessoa. Isso coloca você como o centro das experiências. Então, os pensamentos parecem ser seus. Acabamos de ver isso, não são seus. Você tem um pensar da cultura. Se você nasceu no Japão, ou na China, ou na Índia, ou na América do Norte ou na América do Sul, você pensa como essa cultura. Você pensa como o seu país pensa. Você é o resultado dos livros que leu, das palestras que ouviu, das experiências que teve. Observem como é simples tudo isso. A palavra que você usa é a palavra que faz parte desse acervo. Os seus gestos, o seu comportamento, o seu modo de sentir, tudo isso está dentro de um padrão, de condicionamento, de comportamento. Não existe tal coisa como uma consciência individual. É a ideia de uma consciência individual.
Aquilo que na verdade está presente é um condicionamento. Nós somos memória. Nós somos história. Nós somos o resultado do passado. Isso é o eu, isso é o ego, isso é a pessoa. Então você chega e diz, mas como se livrar do sofrimento? Repare, o sofrimento faz parte do condicionamento. Faz parte desse projeto humano, nesta consciência, assim chamada individual. Enquanto houver essa assim chamada consciência individual, que acabamos de ver isso aqui com você, é a consciência humana, haverá sofrimento. Nós precisamos investigar a natureza do sofrimento. Perceber que a presença do sofrimento implica um formato de ser alguém que está aqui nesse movimento de sonho. Enquanto o sentido do eu, acompanhe isso, o sentido do ego, que é esse padrão de ter pensamentos, de ter sentimentos, de ter emoções, de se relacionar com as experiências. A partir desse centro, enquanto houver esta separação, essa ilusória separação, que é esse sentimento de ser alguém pensando, sentindo, agindo, se movendo no mundo. Enquanto isso estiver presente, o sofrimento estará presente. Porque isso se fundamenta em uma ilusão. A ilusão da ideia de alguém. Importante. Em nossa cultura, há um encarecimento muito grande na importância do indivíduo. Reparem como é delicado esse assunto aqui. A realidade divina, a realidade de Deus, a realidade, aquilo que de fato é real, não é a pessoa, não é esta consciência individual, é a realidade deste ser. A alternativa do pensamento em nós é a alternativa da estrutura de condicionamento psicológico que recebemos do mundo. E nessa alternativa existe esse eu, que é o pensador, que é o experimentador, que é esse que está vivendo sua vida particular, naturalmente separado da vida, olhando o mundo a partir de suas crenças, ideias, conceitos, pensamentos, memórias, lembranças. E tudo isso faz parte desse modelo de cultura humana que está há milênios nesta ilusão. Então, esse sentido de ser alguém presente, pensando, sentindo, falando, agindo, ouvindo, escolhendo, realizando, determinando, indo para algum lugar
como se, de fato, psicologicamente houvesse um amanhã, um futuro, um lugar para esse eu se encontrar daqui a alguns anos, sendo diferente do que ele é nesse momento. Isso é completamente ilusório. Esse sentido do eu nesse instante sempre é o mesmo. Há milênios o ser humano carrega esse sentido de identidade presente. Veja, isso é uma produção do pensamento. É o pensamento que tem produzido essa imaginação de alguém presente. Alguém, repare, que veio do passado, está presente aqui agora, nesse momento, e está indo para o futuro. Essa noção de identidade presente, na experiência da vida, se vendo como uma entidade que se separa para resolver suas coisas, para pensar os seus pensamentos, para ter os seus sentimentos, para ter suas experiências, para ter os seus objetos, para viver em seus lugares escolhidos, onde ele escolhe viver, tudo isso é completamente ilusório. É a presença desse eu, desse mim, dessa pessoa que tem problemas. Assim como tem prazeres, realizações, sucesso, fama, também carrega o contrário disso. Pode não se realizar, pode fracassar, pode ser, no lugar da fama, ser difamado. Então, a condição desse eu é sempre, sempre, invariavelmente, a condição de uma vida em prazer e dor. Algo típico desta condição psicológica de ilusória identidade, vivendo no tempo. Quando dizem para você, você merece, ao ouvir isso, o sentido do eu reconhece sua grandeza, reconhece sua autoimportância, reconhece o seu valor. Então, esse eu se sente, de fato, merecedor. Mas é típico do eu também não se sentir assim. Quando alguém diz, você merece. Acompanhe isso. É possível que, ao ouvir isso, esse sentido do eu diga, não, eu não mereço isso. Então veja, ou nós estamos em um lado ou em outro. Observem que isso tudo ocorre porque estamos dentro desse movimento do pensamento, que cria uma imagem sobre quem nós somos. Se estamos felizes com nossas realizações, nos vemos de uma forma. Se não estamos felizes com nossas realizações, nós nos vemos de uma outra forma. Nem sempre necessariamente realizações pode dar ao eu, ao ego, isso que ele chama de felicidade. Isso pode trazer complicações para ele.
Então, essa assim chamada realização pode ser algo pesado, pode ser um compromisso, uma dificuldade com a qual ele vai ter que lidar com ela. Então, nossos estados internos são de grande contradição, de profunda complicação psicológica. Perseguimos algo, ao alcançarmos, nos sentimos infelizes. Ao realizarmos, nos sentimos pesados, preocupados, aflitos. Então, a condição psicológica do ser humano é de contradição. Veja, tudo isso é parte desse padrão de ser alguém na vida, na experiência do viver. Assim, nós temos que descobrir aqui, nesse instante, o que é o fim para essa condição psicológica. Para assumirmos essa realidade de ser livre do tempo, livre desse vir a ser, livre do modelo de condicionamento psicológico que nos faz pensar, agir e sentir nesse padrão do ontem, desse hoje e desse amanhã. Então, esse ontem, uma projeção do pensamento, que nos diz que vivemos ontem alguma coisa. A ideia de hoje é um padrão do pensamento que nos diz que estamos vivendo hoje alguma coisa. E a ideia do amanhã, onde iremos viver o que desejamos viver. Seremos quem desejamos ser. Alcançaremos o que nós desejamos alcançar. Então, esse padrão do ego, desse eu, para ser algo no futuro, para obter algo amanhã, ou se livrar de algo do passado, esse modelo de ser que pressupõe a presença do vir a ser, do deixar de ser, está dentro desta ilusão, dessa ilusão de ser alguém na vida. Então, esse é o sentido do eu, do ego. A verdade é que a vida é o que ela é isso que acontece. Como isso que acontece, não existe o sentido de alguém presente nesta vida, nesse viver, nessa experiência. Será possível uma vida aqui, nesse instante, livre desse padrão, desta forma, desse modelo que acabamos de ouvir? Onde há uma resposta direta para esse momento, mas não a partir desse fundo psicológico, desse modelo de programa, desta forma de ser alguém. Atender a esse momento de uma forma direta, livre desse pensamento. Repare que coisa interessante aqui. Quando você se relaciona com o marido, com essa base, o que você tem do marido são todas essas impressões que o pensamento cultiva em você, dentro de uma imagem, dentro de um quadro, dentro de uma fotografia psicológica sobre quem ele é. A sua relação com ele não é com ele, é com a ideia que você faz sobre ele.
Essa ideia que você tem sobre ele é uma ideia que se assenta basicamente na ideia, observe, que você tem sobre quem você é. Então, esses encontros que temos com o outro, assim como com a vida, quando nos deparamos com situações, acontecimentos, eventos, episódios, é sempre fazendo desses momentos interpretações e traduções de cunho pessoal, que se assenta nessa imagem que temos da pessoa que acreditamos ser. Assim, repare, toda a nossa relação com o momento presente, a partir desta pessoa, que é uma ideia, um quadro, uma fotografia que temos sobre quem somos, esta imagem, esta autoimagem em nós presente. Contato que temos com o momento presente a partir desta autoimagem é totalmente ilusório. Nós não temos uma relação com a vida, como ela é, como ela acontece. Nós não temos uma relação direta com a vida, como ela acontece, porque estamos vivendo no tempo. Nesse tempo que é o pensamento. Nesse elemento que está vindo do passado. Se deparando com esse momento. Fica muito claro porque a confusão está presente. Todo sofrimento está presente. Toda desordem está presente. Porque a relação com esse instante não é real. Não há um contato real. Esse sentido do eu, do ego, desta autoimagem, está vivendo no seu isolacionismo. E é nele que está o conflito. É nesse isolacionismo que está a depressão, a ansiedade, a ausência da liberdade, que é a presença divina, que é a presença da real consciência. Veja, esta real consciência é a presença de ser, que está presente aqui e agora, quando o sentido do eu, do ego, desta autoimagem, não está mais. É nesse sentido que usamos aqui a expressão despertar da consciência. Estamos falando do despertar desta real consciência, que é ser. Não se trata mais de se vir a ser ou deixar de ser, mas é ser. Esta real consciência é ser. Isso é felicidade. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com você. Essa é a resposta para a pergunta: como se livrar do sofrimento? Se livrando desse sentido de ser alguém, que é o elemento que sustenta o sofrimento nesta ilusória identidade de ser aquele que sofre. Ok? Esse é o assunto aqui com você, nesse canal. Nós temos também diversos vídeos em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha também. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link para o nosso outro canal. Agora, mais importante, escute que esses vídeos são os nossos encontros online. Nos finais de semana, sábado e domingo, nós temos um encontro. Uma oportunidade de juntos investigarmos, através de perguntas e respostas, esses assuntos aqui com você. E termos um contato, naturalmente, com o silêncio da meditação.
Então fica aqui esse convite para você, sábado e domingo, nos finais de semana, estamos trabalhando isso juntos. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Ok? Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se de fato o que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui esse convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Todo o nosso fundo psicológico que nos causa sofrimento no nosso viver, no nosso dia a dia, isso nos persegue no estado de vigília e nos persegue também nos sonhos à noite. Está nesse princípio de que existe esse eu